Olá, bem-vindos de volta. Nessa segunda aula, pessoal, nós vamos falar um pouco mais sobre os conceitos de criminalística e das ciências forenses. Porém, eu entendo que muitos podem estar se perguntando, poxa, mas falamos bastante do conceito de criminalística, onde estaria inserida a medicina legal? Por que o nome alguns estariam se perguntando, por que começa como medicina legal e criminalística e não o contrário, criminalística e medicina legal? Já que nós começamos com a discussão falando sobre o conceito de criminalística. Pessoal, não se preocupem que estes conceitos vão retornar lá na frente quando nós esmiuçarmos cada um deles. Nós estamos introduzindo o assunto e eu vou, nos próximos slides, vou retornar esses conceitos, mas nós vamos hoje falar um pouco sobre as noções básicas de direito e legislação, depois vamos falar sobre as noções do direito penal e depois vamos passar para a história da criminalística. Lá na frente vamos fazer uma retomada também sobre noções de processo penal, tudo no intuito de compreendermos também a dogmática jurídico-penal aplicada da instituição pericial. Gente, e na seara de concursos, nós precisamos ter noção de que é preciso abrir o leque de opções pelo qual o avaliador irá nos examinar. Então, em sede de concursos, é muito importante que nós tenhamos a noção de que a prova sempre pode nos surpreender. Então, não basta nós estudarmos o edital passado. Nós temos que nos concentrar no estudo das ciências forenses, da criminalística, da medicina legal como um todo. Então, estudar a medicina legal de forma cerrada é abrir mão de possivelmente ter um êxito maior, né? Acertar um número maior de questões nesse tipo de prova. Exatamente na prova de conhecimentos específicos, que é a que vale mais na prova para perito criminal, perito médico-legista e para técnico em perícias. Sempre a prova vai ser dividida em conhecimentos gerais específicos e os conhecimentos específicos sempre têm um valor maior. Então, vale a pena nós estudarmos mais, vale a pena nos aprofundarmos nas ciências forenses, enxergar a medicina legal como um todo e, certamente, ampliar as nossas chances na prova, certo? Então, visto os conceitos gerais de criminalística, visto que a medicina legal está dentro da criminalística, mas está fora da criminalística pura, visto que a medicina legal, então, cuida dos vestígios materiais intrínsecos, enquanto que a criminalística, localística forense, vai cuidar dos vestígios materiais extrínsecos. Então, este conceito está defasado. Esse conceito de criminalística está defasado. O conceito de criminalística hoje, atualmente, se confunde com o de criminologia, já que a criminologia, hoje, é a ciência que cuida dos aspectos sociais do crime. Enquanto que a criminalística vai cuidar das técnicas de investigação. Isso já não é mais cabível. O conceito de criminalística ele é muitíssimo maior. O conjunto de ciências exatas, humanas, naturais aplicadas, que tem por objetivo a interpretação de qualquer coisa que se relacione com o crime, criminologia. A criminalística muitas vezes sequer é estudada na criminologia. O que eu quero dizer, senhores, é que esse conceito ele é o que aparece nas provas, mas ele não é o conceito acadêmico. Então, por favor, não se confundam. Nós estamos falando de prova. Se vocês forem aos livros, vão encontrar esses dois conceitos como os mais aceitos. Então, para fins de bibliografia, não há dúvida de que esses conceitos são os mais aceitos para fins de prova, mas não se enganem. Se vocês estiverem em uma prova de criminologia, os conceitos mudam. Pode aparecer exatamente este conceito. Conjunto de ciências variadas que tenham qualquer relação com o crime. Certo? Então, não confundamos, primeiramente, criminalística com criminologia, embora os conceitos academicamente sejam muito semelhantes na atualidade.
conceito clássico de criminalística vai confundi-la com a criminalística pura. Hoje nós temos esse termo aqui, localística forense, que trata justamente da localística pura, ou seja, exame em local de morte violenta. Lá na frente nós vamos falar sobre a morte, o local de morte. Pessoal, obviamente quando nós tivermos um cadáver num local de suspeito, nós vamos designar esse local então como local de morte, porque está lá a prova inequívoca de uma morte. Mas ele ainda não pode ser considerado um local de crime, certo? Então, na atualidade, nós tratamos o local como local suspeito. Esse é o termo correto, certo? Pessoal, então, hoje nós vamos tratar sobre noções básicas de direito de legislação e sobre legislação penal. E eu quero destacar para os senhores que aqueles que porventura já têm um conhecimento aprimorado do direito, já conhecem as leis, acham que não precisam revisar essa parte, por favor, convido-os a passar para a próxima slide, que vai ser sobre a história da criminalística. Esse assunto é o que vai predominar na aula 3. Nesta aula 2, nós vamos focar na legislação penal e na legislação sobre perícia e vamos introduzir noções básicas de como ler uma lei. Você sabe ler uma lei? Você sabe o que é o artigo, o inciso, o parágrafo, a linha? Você está preparado para ler a alteração do artigo 158 do Código de Processo Penal, 158A, que vai tratar da cadeia de custódia? Então, pessoal, a gente tem que estar preparado para essas nomenclaturas, porque elas vão aparecer com peso na prova e nós temos que ter essas noções para que nós consigamos encarar a prova como técnicos, certo? Então, quem porventura tenha domínio de noções básicas de legislação penal, direito penal, especial, evidentemente vamos tratar desses tipos penais um pouco mais já aplicados, já antecipando alguma coisa lá para a parte de lesões corporais e crimes contra a vida, mas fica o convite, então, quem já tem noção de direito penal e noções básicas de direito e legislação, por gentileza, fique à vontade, certo? Não quero praticar bis in idem. Gente, como nós podemos proceder à leitura de uma lei, certo? Então, as disposições legislativas, elas possuem uma hierarquia, obviamente. Nós sabemos que a Constituição é a lei maior de um país, de um Estado. Os Estados federados, por sua vez, têm as suas constituições estaduais, mas eu lhes diria o seguinte: a hierarquia das leis é um sistema complexo que certamente não vai aparecer na prova, mas vocês precisam entender de que lei se trata, porque algumas atecnias podem aparecer em decretos legislativos, em portarias, em ordens de serviço, que são formas legislativas atípicas, ou seja, não são formas legislativas propriamente ditas, emanadas do poder legislativo, certo? O poder legislativo emana as leis. O que ocorre é que os outros poderes, o poder executivo, o judiciário e o Ministério Público, e a Defensoria Pública e os órgãos autônomos, eles também podem praticar atos legislativos de forma atípica, ou seja, através do exercício atípico da atividade de legislar, certo? Isso também é bem complexo e se insere dentro dessas noções básicas. Então, por favor, vamos ler a lei como técnicos. Se estou lendo uma lei federal, é uma lei federal que alterou o Código de Processo Penal. Então, eu já vou lê-lo como se o decreto-lei correspondente ao Código de Processo Penal, que é uma forma legislativa que não existe mais, está obsoleto, o decreto-lei, mas ele segue vivo no ordenamento, porque o Código de Processo Penal é o mesmo até hoje, desde a década de 1940. Pessoal, então por isso eu peço que os senhores tenham cuidado, certo? O direito, ele parece ser um terreno seguro, mas ele é muito sorrateiro quando se trata de criar questões de concurso público, certo? Então, vamos ler a lei com calma e com técnica. Primeiramente, Código Penal. Ele é uma lei federal. Ele tem, numa primeira parte,
as nuances e algumas questões até de processo, mas basicamente o conceito de crime adotado no país, as questões de direito internacional, questões referentes a atenuantes, agravantes, causas de aumento e diminuição de pena, a teoria geral do delito, prescrição. Questões gerais sobre o crime na primeira parte, até o artigo 120. Artigo 121 em diante é a parte especial do Código Penal. E lá vão ser tipificadas as condutas consideradas criminosas ou delitivas neste Estado, que no caso é o Brasil. Então, os Estados não têm competência legislativa para legislar sobre direito penal. O direito penal ele só pode ser legislado pela União. Muito bem, a lei é federal, vale para todo o país e a criminalização de condutas está no Código Penal, a partir do artigo 121, dividida em diversos capítulos que, por suas vezes, vão tutelar bens jurídicos, certo? Então, esses são os tipos penais. Então, existem normas penais que não são tipos penais e existem tipos penais, certo? Então, por exemplo, o artigo 7º do Código Penal vai tratar lá da aplicabilidade da lei brasileira, da lei penal, no caso, brasileira, em crimes cometidos no estrangeiro. Muito bem, não há nenhum tipo penal previsto aqui, mas é uma legislação, uma norma penal. Então, como nós vamos ler uma lei? Se nós estivermos falando de uma lei penal, de um tipo penal, nós vamos ler conduta, pena. Se nós não estivermos falando de um delito, de um tipo penal, nós vamos ler através do caput, dos seus parágrafos, dos seus incisos, das suas alíneas e dos seus artigos 1A, ou seja, dos seus artigos XA, que seria o artigo colocado 1A, a partir do alfabeto romano, do alfabeto grego. Nós estaremos colocando aqui inserindo outros artigos na legislação. Por quê? Por que a utilização do A? Porque nós estaremos queremos evitar, o legislador pretende evitar embaralhar e ter que renumerar todos os artigos seguintes. Então, se coloca o mesmo artigo quando vai tutelar a mesma situação jurídica e um A. Isso parece bem complexo e o é, então nós vamos começar pelo caput, certo? Muito bem. Vamos usar o exemplo do artigo 7º aqui. Ficam sujeitos à lei brasileira, embora os crimes cometidos no estrangeiro. Artigo 7º do Código Penal. Inciso 1. Os crimes. A linha A, contra a vida e a liberdade do presidente da República, contra o patrimônio e a fé da União, do Distrito Federal, do Estado, território, do município, empresa pública, sociedade de economia mista, autarquia, fundação instituída pelo poder público. Ou seja, todo órgão considerado órgão público. Contra a administração pública, por quem está a seu serviço. De genocídio, quando o agente for brasileiro domiciliado no Brasil, é a linha D. Então, a linha D do parágrafo 1º, a linha D do inciso 1 do artigo 7º dispõe da seguinte forma. Depois ainda nós vamos ter o inciso 2, as linhas A, B e C. E, por fim, o parágrafo 1º. Pessoal, não confundam artigo 7º, inciso 1, com artigo 7º, parágrafo 1º. Também não confundam artigo 7º, parágrafo 1º, inciso 1, que também pode acontecer. O que ocorre é o seguinte, gente. O artigo 7º tem um caput. Ele vai até os 2 pontos. O caput de um artigo de lei, seja ele um tipo penal, seja ele uma norma penal, ele vai comportar uma regra escrita. Esta regra, que fica logo após o artigo, a numeração 7º, constitui uma regra.
Já os incisos, eles servem para enumerar as regras contidas no caput, certo? Por sua vez, as alíneas servem para enumerar a enumerada anterior. Então, eu vou ter a linha A, B, C e D do inciso 1, as linhas A, B e C do inciso 2. Então, é uma enumeração de uma enumeração. Por sua vez, o parágrafo ele vai conter, via de regra, uma exceção ao caput. E aí não importa se ele está logo após o artigo, muitas vezes nós vamos ver artigo 7º e parágrafo 1º. O parágrafo contém sempre uma exceção à regra do caput. Muitas pessoas vão questionar, professor, mas eu já vi muito parágrafo dispondo de situações jurídicas que muito mais parecem ser a regra do que a exceção, ou a exceção virou a regra. Pois é, pessoal, não esqueçam que atecnias legislativas acontecem. Os legisladores são aqueles cidadãos ocupantes de cargos políticos, de deputados e senadores. São eles, via de regra, que vão constituir as propostas de lei. Evidentemente que as leis federais, as propostas de lei das leis penais, por exemplo, para se proceder uma alteração, muitas vezes a iniciativa legislativa vem do Poder Executivo, vem do Ministério da Justiça, vem das Secretarias de Segurança Pública. Mas é o Poder Executivo e uma iniciativa legislativa atípica, certo? Via de regra, até porque a votação vai ocorrer nas casas legislativas e esses cidadãos que são ocupantes dos cargos públicos nem sempre têm uma formação acadêmica específica, uma formação técnica específica em técnica legislativa, certo? Então, atecnias acontecem. Agora, a regra é que o inciso, vocês vão encontrar em 90% da legislação, os parágrafos contendo exceções à regra do caput. Guardem bem esta dica, porque ela é muito importante. Vocês vão vão encarar a legislação com outros olhos, certo? Muito bem. Tá, e o artigo 1A? O que é isso aqui? Pessoal, quando o artigo de lei sofre uma alteração legislativa posterior, e a legislação se trata de uma codificação, como é, por exemplo, o Código Penal, nós vamos estar trabalhando com uma inserção de uma situação jurídica nova em um ambiente que já está consagrado na legislação. Por exemplo, artigo 7º do Código Penal. O Código Penal tem mais de 300 artigos. E fica difícil alterar toda a legislação. Até porque existem direitos que já estão decorrendo dela, por exemplo, dessa situação de 1940. Por exemplo, pessoas que estão cumprindo pena. Se houver uma alteração muito profunda na legislação penal, fica difícil tutelar a situação jurídica dessas pessoas. Então, em nome da segurança jurídica, que é um princípio jurídico constitucional relevante para a Constituição, relevante para o ordenamento jurídico, a técnica legislativa adotada, então, por questão de política legislativa e por política criminal, portanto, já que estamos falando do Código Criminal, o Código Penal, o artigo 7º, se sofresse uma alteração, receberia, logo ao final das suas disposições, um artigo 7º-A. E por que não 1A ou 7A? Por que 7º? Pessoal, os artigos em geral, eles se leem da seguinte forma, do artigo 1º ao 9º e do 10 em diante. Artigo 10 em diante. Do 1 ao 9º e do 10 em diante. Não 10º, 10 em diante, ok? E o artigo 7A? A, B, C, D, E até o final. E depois, se for o caso, artigo A1 e assim por diante. Primeiro A1. Mas é muito difícil que vá ocorrer uma alteração que vá conter todo o alfabeto. Por que nós estamos tratando disso?
Porque houve uma alteração legislativa importante no Código de Processo Penal, que trata da cadeia de custódia, que nós vamos ver lá mais para o final do nosso curso, mas é importante que vocês não se assustem quando forem estudar o Código Penal, o Código de Processo Penal, que sofreu uma alteração profunda em 2019. Nós vamos ver isso lá na frente. Agora aqui nós estamos apenas aprendendo a encarar a lei de uma forma mais técnica, certo? Então, visto esse exemplo, vamos passar agora para as noções gerais de direito penal, parte especial, certo? Se eu estou dizendo que nós vamos estudar o direito penal, parte especial, é porque há uma parte geral, certo? Pessoal, parte geral é lá onde está o artigo 7º. Vai tratar das questões da teoria geral do crime, vai tratar da aplicação da lei brasileira aos crimes cometidos no estrangeiro, questões mais voltadas à teoria geral do delito, algumas questões processuais, de prescrição, mas até o artigo 120 o Código Penal vai conter noções da teoria geral do crime. E do artigo 121 em diante, nós vamos ter a parte especial, onde vão aparecer os tipos penais, certo? Então, os tipos penais é um tipo de lei. O tipo penal é um tipo de lei onde aparece caput, conduta, pena. E nós vamos ter as exceções nos parágrafos, podem haver novos tipos penais. Exemplo, o crime de homicídio simples, artigo 121, e o homicídio qualificado, nos seus parágrafos. Certo? Muito bem. Então, pessoal, os crimes em espécie são os tipos penais. Muito tranquilo? Pois bem, se os crimes em espécie são a parte especial do Código Penal, eu pergunto para vocês, existem outros tipos penais que não estão no Código Penal? A resposta é sim, pessoal. Os crimes que não estão no Código Penal, eles compõem o que nós chamamos no direito penal de direito penal extravagante ou legislação penal extravagante, certo? Eu não vou colocar esse nome aqui porque ele não está realmente dentro de uma esfera do estudo da medicina legal propriamente, mas não se assustem se vocês encontrarem o direito penal extravagante. Ele se trata de um direito especial, ou seja, crimes em espécie, tipos penais que não estão no Código Penal. Por exemplo, homicídio de trânsito. Por exemplo, porte de armas. Por exemplo, tráfico de drogas. São legislações penais especiais, certo? Legislações penais especiais não se confundem com o direito penal especial do Código Penal, certo? Nós temos um direito penal geral e um direito penal especial. O direito penal especial está dentro do Código e também fora dele. Perfeito? Muito bem. E o que é o bem jurídico penal? Pessoal, o bem jurídico penal é aquele tutelado pela norma penal, pelo tipo penal. Então, vamos aqui o exemplo do primeiro crime do Código Penal. E não, por isso, não por acaso, o mais importante. Conduta tipificada como crime, inclusive na Bíblia. Matar alguém. Matar alguém. Verbo, sujeito. Pessoal, eu pergunto para vocês, qual é o bem jurídico penal tutelado na norma matar alguém? Está lá no título do capítulo. A vida. E a vida, por sua vez, pertence a uma pessoa. Então, a pessoa é um bem jurídico penal que, por sua vez, tem um núcleo de mais ainda tutelado, vida. Então, pessoal, nós estamos falando aqui matar alguém, uma vida humana. Uma vida humana. Alguém, leia-se, uma vida humana. Esses desdobramentos dos conceitos da parte nuclear do tipo penal, a conduta nuclear, ela é o cerne, o escopo desta regra. Então, no caput de um tipo penal, nós vamos ter uma conduta, um verbo nuclear e um sujeito.
certo? Então, a conduta nuclear do tipo penal é um verbo. Ele pode conter mais de um verbo, certo? Mas para fins da nossa divagação aqui sobre a teoria geral do crime, tentando ser bastante didático, pessoal, eu diria o seguinte: a conduta nuclear do tipo penal é um verbo. Muito bem. Os sujeitos ativo e passivo, quem são? Pessoal, todo delito, todo tipo penal vai conter um sujeito ativo e um sujeito passivo. O sujeito ativo é a pessoa que pratica a conduta, a pessoa que vai ser responsabilizada pelo cometimento de um crime. Então, não pode ser um animal, não pode ser um evento da natureza, precisa ser alguém, uma pessoa humana com vida que apta a praticar o verbo matar outro alguém, outra pessoa com vida. Eu posso matar o morto? Não, não constitui homicídio. Eu posso matar um animal? Posso, mas eu não posso praticar com isso homicídio. Certo? Tá, mas e o feminicídio? Pessoal, o feminicídio é um tipo de homicídio, certo? Aqui nós estamos falando no sentido da espécie. Professor, eu posso então matar alguém? Posso. Em sã consciência? Sim. E se eu estiver fora da minha consciência? Bom, aí nós vamos estar tratando de uma excludente de culpabilidade, que é um elemento do crime, mas isso não está no momento exato de nós estudarmos, certo, pessoal? Por enquanto, fiquem com a noção de que o sujeito ativo é quem pratica o delito e o sujeito passivo é quem sofre o delito, a vítima. Lembrem que a vítima aqui tem que ser uma pessoa humana, com vida. Mas eu posso, por exemplo, nos crimes contra a administração pública, ter o Estado como uma vítima. E eu posso ter mais de um sujeito passivo, como, por exemplo, no homicídio contra o presidente da República. Eu estou afetando a pessoa dele em particular e eu estou afetando também um país, porque o cargo de presidente da República é o mais importante do país. Ele também, a presidência da República também é um bem jurídico tutelado, já que nos crimes contra a presidência da República estão inclusive tipificados na Constituição. O mandamento constitucional de tipificação existe. Certo? Por fim, pessoal, eu queria tratar desse conceito aqui, que vai introduzir já a nossa próxima, os nossos próximos encontros, o crime formal e o crime material. Pessoal, o crime formal é aquele em que eu não preciso da execução para configurar o cometimento do crime, enquanto o crime material exige o resultado, certo? De novo, crime formal, eu não preciso do resultado para configurar a consumação do delito. Já a consumação no crime material, ela só se dá com a ocorrência do resultado. Exemplo, homicídio, matar alguém. Eu tento matar alguém, mas não consigo. Eu pratico uma tentativa. Eu não consumei o delito. Quando eu tenho um cadáver, eu tenho a materialidade do crime de homicídio. Certo? Pessoal, e o crime formal? Exemplo clássico de crime formal. Corrupção ativa. Eu peço, eu exijo uma vantagem. Eu preciso receber a vantagem? Não. Então, eu não preciso de materialidade para a consumação do delito. Ah, então o crime formal não admite tentativa? Admite, mas é muito raro. É muito raro, já que existe um conceito em direito penal que fala do percurso, do itinerário do crime. Pois bem, os atos de cogitação e preparação não são puníveis. Eu só posso punir penalmente uma pessoa, um sujeito ativo, no momento em que ele inicia os atos de execução do
verbo nuclear do tipo. Então, para tentar matar alguém, eu preciso começar os atos de execução. Por exemplo, puxar o gatilho da arma, ou começar a correr atrás da pessoa com uma arma, e não precisa ser uma arma de fogo. Pode ser uma arma cortante, pode ser um instrumento em ação cortante, pode ser um instrumento em ação contundente. Certo? Então não esqueçam, os crimes que deixam vestígios são os crimes materiais. Eles possuem materialidade. Agora, isso não quer dizer que eu não vá encontrar formas, crimes neste formato, crime formal, ou seja, aquele que para se consumar eu não preciso do resultado. Certo? Então lembrem, crime formal, crime material. Para finalizar, vamos falar sobre o infanticídio. Artigo 123. Matar sob a influência do estado puerperal o próprio filho durante o parto ou logo após. A pena de detenção. Pessoal, um crime bem mais leve e ele possui outras nuances nucleares. Olha aqui o bem jurídico. É uma pessoa, mas o sujeito passivo aqui é o próprio filho. Então não pode ser um filho de um terceiro, não pode ser o pai. Por quê? Crime de infanticídio só pode ser praticado pela mãe, já que só ela pode estar no estado puerperal. O que é o estado puerperal? É aquele período pós-parto, onde a mulher recém ganhou o bebê. Nós vamos falar aí em 30 dias para fins jurídicos, 60 dias, 90, 6 meses, depende. Precisa-se de um laudo médico para apurar se a mulher está sob a influência ainda do estado puerperal ou não. É um conceito jurídico aberto, certo? Vamos, através de fontes jurídicas indiretas, descobrir de que período estamos falando do estado puerperal e se a mulher, está ou não nele. O que eu diria para vocês é que nós estamos dentro do núcleo do tipo penal específico de infanticídio. Então, matar alguém, via de regra, é um homicídio. Esse é o crime geral. O especial está em outra conduta tipificada, em outro tipo penal. A mulher matar sob a influência do estado puerperal, já que só o ser humano de sexo feminino pode estar sob o estado puerperal, o próprio filho, então não pode ser o filho de terceiro, o filho biológico, durante ou logo após o parto. Bom, então eu não preciso de prazo. Durante ou logo após o parto. Se for depois do parto, trata-se de homicídio. Se for o filho de terceiro, trata-se de homicídio. Se for um homem, trata-se de homicídio. Um homem matar o próprio filho durante ou logo após o parto, homicídio. O médico, homicídio. A própria mãe, não estando no estado puerperal, homicídio. Certo? Conclusão, princípio básico de direito penal. O crime especial derroga o crime geral. Na dúvida, eu aplico sempre o crime, a conduta, o tipo penal especial. Se não um, o outro. O resíduo. Matar alguém, crime genérico, contra a vida. E infanticídio, crime especial. Certo? Pessoal, nas próximas aulas nós vamos tratar também sobre o aborto e a participação, o auxílio e instigação ao suicídio. Certo? Obrigado, até lá.